Graça e paz, passando por aqui para nós nos alimentarmos da palavra do Senhor. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito do amor do Pai e o amor ao mundo. Eu quero falar também, nós vamos falar em 1 João 2,16, né? O amor do Pai e o amor ao mundo. E eu quero falar também, nós vamos falar também em Gênesis 3, versículo 4, sobre a voz, as vozes, vamos falar assim, né? As vozes, e nós vamos falar também sobre a influência de serpente. Vamos falar sobre isso, tá? Então, vamos começar aqui em Gênesis 3, versículo 4. Gênesis 3, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Até aqui, queridos. Esse é o perigo. Esse é o perigo, né? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre voz. A voz, nós temos que ter muito cuidado na voz que nós ouvimos. E eu quero até te fazer uma pergunta, segundo esse tema. Qual é a voz que te influencia? Na voz de quem você é influenciado ou influenciada, né? Nós não devemos jamais estar em influência de serpente, queridos, de serpente. Porque a influência, a voz, primeiramente é a voz. Qual é a voz que você tem ouvido? Quem você tem escutado? O pensamento de quem você ouve bate com o pensamento da palavra? Tá enquadrado a vontade de Deus? Nós temos que ter cuidado com as vozes. E para isso nós precisamos conhecer o amor do Pai, conhecer a Deus, para que as vozes elas não venham nos confundir, porque as vozes ecoam. Multidões de vozes no mundo, queridos. Então nós temos que ter cuidado com isso. Então eu quero te fazer a pergunta: sobre qual influência ou debaixo de qual voz? A voz ela pode se tornar uma influência. A influência vai te dar sugestão e a sugestão vai te trazer motivação e a motivação vai te fazer concretizar, segundo o pensamento, segundo a influência, segundo o preceito de quem estiver te influenciando. Então tem que ter cuidado com isso. Porque depois, segundo a motivação, você vai tomar decisões. E muitas decisões nas nossas vidas, às vezes, nos traz consequências desagradáveis. Então, às vezes, você está passando tanta coisa na sua vida e você fala assim, mas por que eu estou passando isso? Então, tem que ter cuidado. Vamos lá. Sobre qual influência? Né? Vamos ler. Nós já lemos aqui que a serpente disse para a mulher, né? O que a serpente, conversando com a mulher, disse para a mulher? Não, é certo que você não vai morrer.
Mas o que Deus tinha dito? Deus tinha dito para Adão que de toda a árvore do jardim ele poderia comer, mas da do meio do jardim ele não deveria comer. Essa era a influência de Deus. Essa era a voz de Deus. Mas sabe o que é interessante na nossa vida, queridos? É que muitas das vezes, mesmo nós sabendo a vontade de Deus, nós preferimos ser influenciados por voz de serpentes. Então, isso é horrível. Isso aí é horrível e vai trazer consequências amargas na nossa vida. Então, queridos, não basta fazer. Não basta fazer. Eu tô fazendo bem, né? Tem muita gente assim, né? Não sei o que acontece comigo. Eu faço tanto bem e ninguém faz nada pra mim. E quando chega na minha vez, as pessoas me viram as costas. Você precisa refletir sobre esse bem. Que tipo de bem é esse? Você tá fazendo segundo a voz de Deus? Você tá fazendo influenciado pela voz de Deus? Porque a voz de Deus, ela diz que a gente tem que dar sem esperar recompensa. A voz de Deus diz que a gente tem que se compadecer do nosso próximo. Mas o que acontece muitas das vezes, queridos, é que nós não estamos motivados na voz de Deus. Nós fazemos às vezes porque nós queremos ser melhor em cima do nosso próximo. Às vezes a gente faz uma coisa para alguém achando que estamos fazendo bem. Mas tá vendo? Eu tô fazendo isso aqui para ele porque naquele dia ele fez isso, eu vou mostrar para ele hoje que eu sou melhor do que ele. Ou que eu tenho mais, ou que eu posso mais. Aí dá uma de humilde fazendo uma coisa com intenções malignas. Aí a gente acha que tá fazendo bem e nós não estamos fazendo bem. Estamos fazendo até o bem para aquela pessoa, mas com a motivação errada dentro do nosso coração. Então, se nós fizermos coisas com motivações erradas, o fruto não vai ser bom, queridos. Então, vendo a mulher que o fruto era desejável, era agradável, não é? Vendo, quando se diz vendo, eu queria falar um pouquinho sobre os olhos. O cuidado que nós temos que ter com os nossos olhos. A serpente diz para a mulher, né? Que nada, Deus não quer que vocês sejam como ele. Porque quando vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus. E a mulher vendo o fruto, viu que era desejável, né? Então, cuidado, queridos, cuidado com os olhos, com aquilo que a gente vê. Nem tudo aquilo que a gente vê, que a gente acha que é agradável para nós, vai ser bom para nós. Então, tem que ter cuidado com a consciência dos olhos. Nós temos que ter cuidado com a soberba da vida. Lá em 1 João 2,16 vai falar sobre isso. Nós vamos lá e vamos ler um pouquinho o texto, que vai falar sobre esses cuidados que nós devemos ter. Então, eu quero falar aqui logo sobre Gênesis aqui, que vai falar sobre a influência da serpente. A voz da serpente trouxe influência para a mulher, trouxe motivação dela tomar o fruto e comer. Então, às vezes aparece proposta na nossa vida que parecem agradáveis, mas quando a gente vai analisar, não bate com os princípios de Deus. Às vezes é um suborno, às vezes é uma oferta ilícita que não vem de lugares bons, que vai fazer ligação com nós, com coisas que vão nos tirar da presença de Deus. Então parece ser bom, parece que aquele fruto é bom, mas não é, né? Vai nos levar a ruínas. Então, queridos, outra coisa que nos prejudica é o desejo pela autoridade. Veja que a serpente, para convencer a mulher, disse para ela: vocês vão ser como Deus. Mas presta atenção, ser como Deus, a serpente não explicou, só disse: vocês vão ser como Deus. Ou seja, em questão de consciência vai ser como Deus, porque
Eles não tinham consciência. Deus os cuidava de uma maneira, de um cuidado de 100%. E Deus sabia o que era bom para o homem. Ele sabia até onde, tudo que era bom para o homem, até onde, né? Mas a serpente disse, não, vocês serão como Deus. Terão a consciência como Deus, mas não terão autoridade como Deus. Ninguém vai ter autoridade como Deus. Aí não tem autoridade para governar, não tem maturidade. Então, cuidado com aquilo que você deseja, com aquilo que você quer. É errado nós desejarmos? Não, de forma nenhuma. Mas tem que ver a motivação, tem que ver o que está no nosso coração, se o nosso ego é muito forte, se a nossa vontade própria é muito forte, que muitas das vezes, 100% às vezes, não está centrado na vontade de Deus. Então, tem que ter cuidado com o nosso sentimento, com a nossa carne, com o nosso ego, com a nossa soberba, com a nossa vanglória, com o nosso desejo de ir na frente, de estar na frente, de ser. Então, tem que ter esses cuidados. Tem um ditado popular que diz assim, quer conhecer o homem, dê para ele o quê? Dê para ele poder e autoridade, não é? Porque o poder e a autoridade é que vai revelando tudo que tem dentro de nós. Porque quando a gente se sente numa posição que a gente tem voz, que a gente pode falar, a gente começa a fazer um monte de besteira. Quando a gente está numa posição que a gente tem condições de muitas das vezes sobressair das outras pessoas, às vezes a gente começa a revelar quem que a gente é de verdade. Então, queridos, tem que ter cuidado com essa motivação, com a influência. Não basta só fazer, eu vou fazer isso. Por exemplo, vamos falar agora de necessidades, né? Todo mundo precisa trabalhar. Todo mundo precisa de sobrevivência. Mas onde está a sua necessidade? Ela está atrás do reino de Deus ou ela está na frente do reino de Deus? A sua necessidade, ela está acima da sua vida, do seu alimento espiritual ou ela está abaixo? Então, a gente tem que fazer a nivelação dos níveis da nossa vida. Porque muitas das vezes a nossa necessidade ela está gritando tão alta na nossa vida que a gente sai por aí atirando para todo lado, fazendo tudo que é coisa e não vamos ter resultado. E depois a gente se pergunta, mas eu trabalho tanto, a gente se decepciona com a gente, se decepciona com Deus, porque não vem falar que o homem não se decepciona com Deus, porque se decepciona, porque o homem tem mania de transferir sua responsabilidade para Deus, quando que muitas das vezes Deus não tem nada a ver com as nossas decisões e com as nossas escolhas, porque não tem nada a ver, porque a gente não colocou ele no centro da nossa vida. A gente não colocou Deus como prioridade para a gente consultar a Deus. Deus, isso vai ser bom para mim? Deus, isso vai... nisso aqui que eu vou fluir? Me dá a direção, se é isso aqui que vai fluir na minha vida, se é isso aqui que vai, né? Não basta trabalhar, queridos. Eu tô desempregada, Por quê? Muitas das vezes nós estamos desempregada, para a gente poder aprender. Essa que é a verdade. Às vezes é necessário a gente sair de um lugar onde a gente tem remuneração para Deus formar em nós o caráter dele. Porque muitas das vezes, quando nós estamos trabalhando, a gente só se preocupa com o pão que perece, queridos. A gente só se preocupa com o pão que perece. Eu quero saber se na minha casa tem pão com manteiga para mim comer de manhã. Eu quero saber se vai ter queijo, presunto, porque a gente quer tudo de bom. Tudo de bom a gente quer. E nem tudo que parece bom é bom de verdade, porque mussarela não é bom para o homem. Mussarela é gostoso de se comer, mas não é bom. Bom é uma maçã. Bom é um ovo mexido de manhã. Um cuscuz é muito mais saudável do que uma mussarela. E a gente não sabe muitas vezes o que é bom para nós. Às vezes a gente
olha e vê o que é desejável, o que é prazeroso. Mas muitas das vezes não sabe fazer nem as escolhas do que a gente come. Muitas das vezes a gente não sabe fazer. Né? Porque a gente vai muito pelos prazeres da vida, pela soberba, pela concupiscência da carne, né? E isso aí muitas das vezes faz a gente se estrumbicar, queridos, se estrumbicar. Então, por que a minha vida tá assim? Ah, mas a pior ignorância que nós podemos ter na vida é achar assim: não, eu já sou de Deus, já conheço tudo, eu tô dentro da igreja, eu vou todo dia na igreja, eu sou obreiro, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou apóstolo. E não tem mais nada para acrescentar na minha vida. Ei, querido, querida, deixa eu te falar uma coisa. Não é sobre você, não é sobre eu, é sobre ele. Se nós não estiver fundamentado no amor do Pai, se não for sobre ele, nós estamos perdidamente. Não basta estar dentro da igreja, queridos. O comportamento de muitas pessoas dentro da igreja hoje é horríveis. São horríveis. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês que eu devo falar. Eu não gostaria, mas eu devo falar. É uma realidade de hoje. Às vezes você chega numa pessoa que nós consideramos ímpio, porque nós classificamos ímpio, é só porque a pessoa não vai na igreja, que nós classificamos a pessoa como ímpia. Mas eu quero te dizer que dentro da igreja está cheio de ímpio. Pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não está no amor do Pai. O amor do Pai não fala no coração delas, mas o amor do mundo está dentro do seu coração. E isso aí não é só quem está no banco da igreja. Isso aí serve para bispos, para obreiros, para pastores, para apóstolos, tá? Se você está no altar de Deus, mas o amor do Pai não está no seu coração, você é ímpio. Porque o amor que está dentro do seu coração é o amor do mundo. E o amor do mundo vai refletir nos seus frutos, nas suas atitudes. Então, queridos, não basta dentro da igreja, não basta estar em cima do altar, não basta ser apóstolo, não basta ser bispo, não basta ser quem você é. Debaixo de qual influência você está? Debaixo de qual voz você está? Da ganância, do poder, da autoridade. A questão não é o dinheiro, queridos. A questão não é as posses. Questão não é o que você possui. Questão é o amor, o seu amor. Onde ele está? O que te motiva? É um sapato novo? É uma roupa nova? É porque você tem uma condição? Ah, porque eu tenho meu salário. Ah, porque meu carro é uma máquina. Ah, porque minha casa. Ah, porque eu não moro nesse bairro. O bairro que eu moro te faz melhor? Seu carro te faz melhor? Tua casa te faz melhor? O sapato que você usa te faz melhor? Então saiba de uma coisa, queridos. O amor do Pai não está em ti. Não é por causa do sapato que você usa. É por causa da forma que você pensa. Se um sapato mais caro te faz se sentir melhor. Se uma casa mais cara, num bairro qualificado, te faz se sentir melhor, o amor do Pai não está em você. Porque a palavra do Senhor diz que a vida de uma pessoa não consiste nos bens que ele possui ou que ela possui. E isso também não quer dizer que você tem que ser miserável. Ser miseravelmente, financeiramente falando, também não tem que te fazer melhor do que ninguém. Porque pobreza não é um sinônimo de melhoridade. O que tem que te motivar a te se sentir bem não é melhor. Porque nós não somos melhor do que ninguém. É te fazer te sentir bem é quando nós esvaziamos de nós. O amor e a vontade do Pai está em nós, queridos. É isso. E você já viu Deus querendo se sentir melhor do que alguém?
E você já viu Jesus querendo se sentir melhor do que alguém? Porque eu não sei onde é que a igreja está fundamentada. Eu acho que a igreja está perdida, sem rumo. Porque a igreja estivesse fundamentada em Cristo, Jesus nunca quis se sentir melhor do que ninguém. Embora ele veio com toda a autoridade, embora não tem nem palavra para fazer comparação. Filho de Deus, com toda a autoridade do reino de Deus, da forma mais simples. E nós vamos falar, Jesus não veio dar para você currículo de miserável, não. Porque Jesus não era miserável. Ele não era, nunca foi e nunca vai ser. Ele é o Filho de Deus. Ah, mas ele nasceu na manjedoura. Sim, nasceu na manjedoura. Mas quem motivou os reis magos para ir lá levar ouro, prata, incenso e mirra lá na manjedoura? Jesus, ele mostrou para nós que ele não precisava correr atrás de riqueza. O Pai enviava a providência necessária para ele. Não foi qualquer coisa que foi enviada para Jesus recém-nascido. Não foi qualquer coisa, foi? Fala para mim lá na palavra se está escrito que foi qualquer coisa. Foi qualquer migalha de oferta? Não foi. Deus enviou reis magos, reis que tinha poder, que tinha condições de ofertar o melhor. Embora ele estivesse num lugar simples, não nasceu em berço de ouro, mas o Pai, que tem todo o poder, enviou o sustento. E não só sustento não, porque não foi só o sustento que foi enviado para Jesus. Foi enviado sustento, honra, tá? Jesus foi honrado, mesmo criança Jesus foi honrado. Porque não foi qualquer pessoa que foi lá. E não foi qualquer suprimento. Teve suprimento, teve adoração e teve honra. Incenso, ouro e mirra, queridos. Então nós precisamos entender as coisas de Deus. Nós só vamos entender as coisas de Deus, queridos, quando nós buscarmos Ele. Quando o amor do Pai estiver em nós. Quando a nossa motivação for o amor a Deus. Eu não sou contra, jamais, ninguém falar do inferno. Eu não sou contra. Mas a gente se fala do inferno, tem que saber falar. Você só sabe falar sobre o inferno quando você é livre dele. Porque essa foi a missão de Jesus Cristo. Ele veio para tirar o homem do inferno, não foi para colocar. Quando Deus formou o homem, Deus não formou o homem para ir para o inferno. O inferno foi criado para Satanás e os seus demônios. E também, aí a palavra diz, e também todos os seus seguidores. Mas não quer dizer que você está servindo o diabo hoje, você vai sempre servir o diabo até o fim da sua vida. Depende de você. Depende quando você ouvir a pregação do evangelho, que lado que você vai, rumo que você vai tomar e que você vai escolher. Mas a vontade de Deus é que o homem estivesse aonde? No jardim. Deus criou o jardim para o homem, não foi o inferno. Então, queridos, Jesus veio resgatar as pessoas do inferno. Então, se você tem a motivação de ganhar alma, amedrontando as pessoas sobre o inferno, tá errada a sua motivação. Não tá certa, não tá correta. Porque é como que se você tá fazendo as pessoas virem para Deus com o impulso da maldade. Entende? Aí fica uma pessoa dentro da igreja amedrontada, uma pessoa que não conhece o amor de Deus, uma pessoa que não sabe perdoar, que não sabe o que é perdão, não sabe o que é amor, não sabe o que é graça. Fica uma pessoa dentro da igreja martirizada e martirizando os outros, queridos. Truculenta, sem piedade, sem misericórdia. Esse aí é toda pessoa que corre do medo do inferno, tá entendendo? Então você não tem que ter medo do inferno. Você tem que ter consciência que ele existe. E que você não foi formado para ir para lá. E que você deve conhecer o amor do Pai. Para que o amor do Pai esteja em você. Para você viver eternamente com o Pai no jardim. Onde é o seu desígnio. Onde Deus preparou para você. Ou para mim.
Então, queridos, a gente precisa entender as coisas, entender. Você só vai entender a palavra de Deus, né? Quando você quiser ler a palavra para você ser mais sabido do que todo mundo, quando você quiser discutir a palavra no meio de todo mundo, para todo mundo falar que você é o mais conhecedor, essa não é a motivação correta. Sabe quando é que você vai entender as coisas do Senhor Deus? Porque a palavra de Deus diz que as coisas de Deus é dada aos simples, às pessoas de coração puro, aqueles que é como criança no reino dos céus. Então você precisa, primeira coisa, para você ter profundidade do amor do Pai, você e eu, nós precisamos esvaziar do nosso eu, da nossa própria vontade, da nossa própria ignorância. Enquanto a gente não se esvaziar da nossa carne, da nossa ignorância, o amor do Pai não pode entrar em nós. Por quê? Porque o amor do mundo está em nós. O amor do mundo vai nos afastar do amor do Pai. Então, eu vou gravar um outro áudio para a gente falar agora lá sobre o amor do mundo e o amor de Deus, o amor do Pai, tá? Então, aqui eu quero finalizar com a consciência, a influência, o desejo, a cobiça, a motivação, certo? O desejo, porque tudo isso aí que a serpente usou para causar na mulher, a vontade de que a mulher teve vontade de ser como Deus, a mulher teve vontade, viu o fruto, achou que ele era agradável, então ela olhou, ela desejou, ela quis ser como Deus, né? E o pior que eu quero te dizer para me finalizar esse texto aqui em Gênesis. Cuidado, queridos, cuidado com a motivação que te motiva, cuidado. Cuidado com a voz que você ouve, de onde que vem, se vem da carne ou vem do espírito. Você só vai, mas missionário, como é que eu vou saber? Palavra de Deus, queridos. Eu não sei ler a Bíblia. Começa por Mateus. Começa Mateus, Marcos, Lucas, João. Vai pelos evangelhos. Você vai. Primeira coisa, quem conhece a palavra de Deus pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, conhece Deus, conhece Jesus, conhece seus pensamentos, seu comportamento. Então, a carne do homem não vai te confundir. Porque quando o homem falar na carne, você vai saber que ele está na carne, que aquilo ali não é da vontade de Deus. Aquilo ali não está pausado no edificador da igreja, que é Cristo. Outro erro que a igreja está cometendo absurdo, fundamentando a igreja em tudo que é tipo de pensamentos e comportamento humano. Tá errado, queridos, não tá certo. Por isso que as igrejas, está acontecendo absurdo dentro das igrejas, e muitas igrejas estão tropeçando. Por quê? Quando eu falo igreja, eu não tô falando, queridos, de parede, não. Eu tô falando de líderes, eu tô falando de homens, eu tô falando de vontade própria, que tá sendo implantada naquela igreja, e que a pessoa, o líder, não conhece o amor do Pai e está implantando nas pessoas o amor do mundo. E o amor do mundo vai dar o quê? Frutos horríveis que nós estamos vendo que está acontecendo dentro das igrejas. Escândalo atrás de escândalo, que está vindo de ganância, que está vindo de desejo, que está vindo de cobiça, que está vindo de rivalidade, de contendas. E o apóstolo Tiago vai falar que de onde que vem essas contendas, de onde que vem essas guerras, de onde que nasce tudo isso? De rivalidade, queridos. Então não é o amor do Pai que está em muitos. É o amor ao dinheiro, a ganância, ao poder. Então não se fala do reino de Deus, se fala de igreja, de placa de igreja. Tá certo isso daí? Não tá, queridos, não tá certo. Quem trabalha pro reino de Deus não rivaliza com denominação, não fica rivalizando com denominação. Falar de princípio te dá luz para tu saber onde é que tu vai, onde é que tu entra e onde é que tu fica. Princípio. Se você ouvir falar sobre princípio, palavra de Deus, você vai saber onde tu entra e onde tu sai. Agora, rivalidade do homem vem sabe por quê? Por quantia de pessoas, por quantia de dízimo, por quantia de oferta, por quantia
de status sociais. E tudo isso é amor ao mundo. Então, o problema não é ser. O problema não é fazer. O problema é quem você é. O problema é qual é a sua motivação, qual o amor que está dentro de você, que está te levando a fazer, com que intenção, com que motivação, segundo a voz de quem que tu está fazendo. É tudo isso, queridos. É isso aí que vai dar o resultado das consequências nas nossas vidas. Coisas absurdas acontecendo. Às vezes você vai falar com o ímpio hoje, você pensa que o ímpio é cristão. Pelo comportamento e as atitudes. Algumas atitudes, né? Porque não são todas. Porque uma pessoa sem Deus não pode ter todas as atitudes boas. Mas às vezes o ímpio tem fruto que a gente fala assim, mas como assim? Esse aí era para ter alguém que está lá ouvindo a palavra. E às vezes alguém que está ouvindo a palavra não tem esse fruto. Não tem. Então, é isso que nós temos que analisar, queridos. Então, eu vou fechar aqui nesse texto de Gênesis 3, falando sobre a influência, sobre os olhos, falando sobre a autoridade, falando sobre os desejos, falando sobre a cobiça. E o pior, quem está debaixo de influência errada ou certa, mas aqui nós estamos falando de influência errada, não vai sozinho. O problema é esse. É que a pessoa nunca vai só. Porque quando a Eva cobiçou, desejou o que não era da vontade de Deus para ela não comeu sozinha. Ela comeu e deu ao seu marido, que também não exerceu a sua autoridade, não é? Segundo a vontade de Deus, que Deus tinha ordenado. Então, quando a gente deixa também de exercer essa autoridade que Deus nos dá, de confrontar, porque tem gente que acha que confronto é a pior coisa do inferno. Não é não, queridos. Não é não. O confronto, ele te impede de ir para o inferno. Aí sim, o amor do Pai está em nós. Por quê? Porque o confronto, ele vai te livrar. Porque se Adão tivesse confrontado Eva, não, mas peraí, você está me dando isso aí por quê? Por que você pegou? O Deus falou que não era para nós comer? Aí, o confronto tinha evitado toda a desgraça que aconteceu na humanidade. Mas não, Deus fez a mulher para ser submissa. E não é só a mulher. Não é só uma questão de mulher, queridos. Você pode ser um homem. Adão era um homem. Ele se submeteu àquilo que não era vontade de Deus. Não é questão de ser mulher, ser homem. É questão de se submeter ao engano, a coisas erradas, de influências erradas. Não é questão de ser mulher ou ser homem. Entende? Porque quando o homem está centrado na vontade de Deus, ele vai seguir os passos de Cristo, ele vai fazer segundo Jesus fez. E quem se levantou contra Jesus só foi fariseu. Me mostra outras pessoas que se levantaram contra Jesus. Fariseus que brigavam por posição, por autoridade, brigavam por carnalidade, dizendo que estava fazendo a vontade de Deus. Não estava. Porque o Filho de Deus veio na terra e eles não reconheceram ele como Filho de Deus. Então, cuidado, queridos, cuidado. Cuidado com aquilo que tu diz que é de Deus. Cuidado com aquilo que tu faz, que tu diz que faz em nome de Deus. Cuidado com coisas que você pratica. Cuidado com as influências. Cuidado com os pensamentos. Cuidado com as atitudes. Consulta Deus. Consulta você mesmo, consulta a sua consciência, consulta a sua própria carnalidade. Nós temos que ser honesto com nós mesmos e ver quem que está predominando na nossa vida. Se é nossa vontade própria, se é nosso desejo, se nosso desejo está centrado na vontade de Deus, se a gente está querendo fazer alguma coisa, se é mesmo por motivação boa, realmente, ou se a gente está querendo se aparecer, se apresentar.
Se a gente está querendo que a nossa carne apresente mais na frente, mais do que Deus. Então tem que ter cuidado, queridos. Nós temos que ter cuidado. E você sabe por que eu estou falando sobre tudo isso aqui para vocês? Porque o deserto, queridos, quem tira avareza, egoísmo, ambição, orgulho do homem é o deserto. É amassar. É Deus pegar uma pessoa, desformar ela do mundo para formar ela dele. Então, é um processo que muitas das vezes ele é dolorido na nossa vida, mas ele é necessário. Às vezes você está no deserto, você fala assim, meu Deus, por quê? Parece que eu sou a pior pessoa do mundo, parece que eu sou rejeitada, esqueci de todo mundo. Não pense assim não. Pense assim que o Senhor, Ele te ama, está cuidando de você e está te formando com o caráter dele, para você ser uma pessoa semelhantemente com as características dele. As características de Deus não é comparado às características humanas. O homem, ele só está bem se ele for, se ele mandar, se ele possuir. Essa aí é as características humanas sociais. Mas uma pessoa formada de Deus, querido, ela não tem, esses valores não impactam mais ela, mas sim os valores de Deus. Então que o Senhor nos abençoe. Eu vou finalizar aqui nesse texto de Gênesis e vou falar sobre o amor do Pai e o amor do mundo lá em 1 João 2,16. Eu vou fazer outro áudio porque senão vai ficar muito extenso. E é isso aqui, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus.